Sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e no papo de hoje nós falaremos sobre o quanto desagradar aos outros é um bom sinal para você. Então fica comigo até o final para descobrir como isso é uma verdade. Antes de mais nada, eu quero deixar claro a diferença que existe entre desagradar e prejudicar alguém. Desagradar significa simplesmente o ato de não agradar, de não atender expectativas, de não fazer aquilo que é esperado de você, de não mais precisar satisfazer vontades alheias, ok? Nós fomos treinados para agradar, educados para fazer o que é esperado de nós. Aprendemos que abrir mão do melhor para nós, em benefício dos outros, é a receita perfeita para sermos amados e pertencer. O que não percebemos é que enquanto vivemos para agradar aos outros, desagradamos e desconsideramos a nós mesmos, nos esforçando para atender expectativas alheias ao invés das nossas. E assim, literalmente, vivemos em função dos outros, facilitando a vida de todos, menos a nossa própria. Não é assim que costuma acontecer? São muitas as pessoas que se beneficiam com essa postura de subserviência, e é natural que quando decidamos sair dela, a insatisfação seja geral. Porque quem se beneficia da sua prontidão e disponibilidade em fazer tudo, obviamente não ficará nem um pouco feliz por não mais receber isso, não é mesmo? Assim, é normal que quando você comece a mudar seus padrões condicionados, escolhendo aquilo que é melhor para você, passe a chover críticas e julgamentos da parte de todos que foram deixados na mão por você. Mas o importante aqui é que tenha consciência de que essa não é uma atitude egoísta da sua parte, e muito menos algo errado de se fazer. Escolher o melhor para si mesmo é um direito de qualquer pessoa, e quanto mais desenvolvemos o amor próprio, mais retomamos e usamos o poder da escolha a nosso favor. Mas isso não quer dizer que quando começamos a nos priorizar, não sintamos culpa, vergonha ou outro tipo de sentimento negativo associados às crenças limitantes que crescemos ouvindo, como a de que pensar em si mesmo é feio, errado ou até mesmo um ato de egoísmo. Porque as crenças que nós temos geram nossos sentimentos, nos fazendo acreditar que não podemos nos colocar em primeiro lugar, nem fazer qualquer coisa que nos agrade, se isso desagradar aos demais. Mas é preciso lembrar que qualquer condição existe apenas na nossa mente. São as nossas crenças que nos fazem acreditar que algo é certo ou errado, permitido ou proibido, aceitável ou inadmissível para nós, entende? Porque tudo é neutro e relativo, como já falamos num papo anterior, lembra? Tenha em mente que quando você começar a romper seus padrões limitantes de autossacrifício e passar a se priorizar, inevitavelmente vai passar a desagradar todas as pessoas que de alguma forma se beneficiavam do seu modo condicionado de viver. No meu caso, por exemplo, quando eu passei a me priorizar, me deparei com muitas cobranças, vindas principalmente das amigas e da família, por estarem muito acostumadas com aquela versão minha que se anulava para agradar a todos. E esse foi um dos primeiros obstáculos que eu enfrentei no meu processo de autoconhecimento. Era um tal de você sumiu, você mudou, você não me liga mais, não faz mais isso nem aquilo. E eu precisei de muita coragem, persistência e foco na minha vontade de sair daquele lugar comum para não voltar atrás e desistir da minha mudança. Foi fácil fazer isso? É claro que não, né? Como eu sempre digo por aqui, não é fácil mudar, porque além de todos os desafios internos que enfrentamos, como todas as autossabotagens do nosso ego ferido, que tenta a todo custo nos proteger do que é desconhecido, e de todas as limitações autoimpostas pelas crenças limitantes que temos, que geram muitos sentimentos negativos em nós, nós também precisamos lidar com os desafios externos que se apresentam, como o fato de desagradar a todos que não estão nesse mesmo movimento de mudança. Mas enquanto permitimos que os outros decidam por nós, abrimos mão do nosso poder pessoal e vivemos à mercê das circunstâncias externas, como aquele barquinho à deriva,
dependendo de aprovação, validação e autorização dos outros para viver a nossa vida conforme a nossa vontade. Isso não faz nenhum sentido, concorda? Qualquer atitude de autoanulação nos coloca numa postura infantil perante a vida, porque quem ainda vive na intenção de agradar aos outros continua preso nas feridas emocionais daquela criança interior, esperando receber a atenção e o amor que faltou na infância. É a criança que ainda vive em cada um de nós que precisa ser validada, aceita e amada pelos outros. O adulto se basta e banca suas escolhas, lidando com as consequências delas. Portanto, é normal que quando você comece a mudar sua postura diante da vida, sinta um forte ímpeto de desistir, de voltar a fazer a vontade dos outros, por não querer sentir culpa, vergonha, nem medo de lidar com todas as críticas e julgamentos que virão na sequência. E também porque a sua própria mente vai tentar te convencer de que não custa nada você fazer a vontade do outro, não é mesmo? Mas a partir de agora, você não precisa mais cair nessa armadilha, hein? Lembre que qualquer coisa que você fizer para alguém te custa sim. Custa seu tempo, sua energia e pode custar até mesmo a sua realização pessoal, por te privar de viver uma vida alinhada com a sua vontade. E é por isso que eu incentivo meus clientes a sempre se colocarem em primeiro lugar, a escolherem aquilo que faz sentido e é melhor para eles, mesmo que desagradem a algumas pessoas com essa nova postura. Como também já falamos por aqui antes, é você quem vive as consequências das suas escolhas. E por que seria justo com você se prejudicar para satisfazer as vontades dos outros? Porque você não pode desagradar ao outro, mas pode desagradar a si mesmo. Por que você acha que seria errado satisfazer a sua vontade, mas certo satisfazer a do outro? Já parou para pensar no quanto essas crenças são absurdas e injustas com você? Quantas vezes você já se desconsiderou ao longo da sua vida por causa delas? Quantas vezes já abriu mão do que queria fazer para agradar e quando chegou a vez do outro fazer o mesmo por você, ele não fez? Comigo, isso era muito comum de acontecer. Eu optava sempre pelo melhor para os outros, acreditando que também fariam o mesmo por mim. Só que não era isso que acontecia. Quando chegava a vez dos outros escolherem, cada um fazia o que queria, optando pelo que era melhor para si. E eu só me sentia desvalorizada, invalidada e desconsiderada por todos, inclusive por mim mesma. Será que isso também acontece com você? Somente quando eu saí dessa postura de autoanulação e comecei a me valorizar, foi que os outros também passaram a fazer o mesmo por mim. Porque a mudança é um processo interno, que só se sustenta quando acontece dentro de nós mesmos. Senão, ficamos à mercê das vontades alheias, dependendo das condições externas favoráveis para sermos felizes. Quem começa a reconhecer seu próprio valor e a escolher o que é melhor para si, precisa ter em mente que nem todos vão gostar nem concordar com isso. Mas isso é um bom sinal, porque indica que você está voltando a ser a pessoa mais importante e o centro da sua própria vida, que você está se tratando com a consideração e o respeito que merece, e sempre buscou fora. Mas quem ainda sente culpa ou vergonha, ou ainda morre de medo só de pensar em desagradar aos demais, é um sinal claro de que ainda tem muitas crenças limitantes em relação à identidade, merecimento e alto valor. E para que possa mudá-las, precisa antes ficar consciente delas. Uma forma de fazer isso é você se lembrar de tudo o que mais ouvia na sua infância, principalmente quando se colocava em primeiro lugar. Ou também prestando mais atenção àquilo que você pensa a respeito de quem se prioriza. Porque se você acreditar que quem se coloca em primeiro lugar é egoísta, nunca vai se permitir fazer o mesmo, concorda? Para finalizar, eu espero que você se acostume a desagradar, porque isso em nada tem a ver com prejudicar ninguém. Apenas significa que quanto mais alinhado consigo você viver, mais criticado você será, por ter deixado de fazer aquilo que era esperado de você. Mas isso também quer dizer que mais livre você está. Então, não espere mais por aprovação nem validação externa.
Use o desagrado alheio como bússola para continuar se escolhendo e se considerando em todas as situações, até que se priorizar e fazer o melhor para si mesmo seja tão natural que se torne seu novo normal. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!